Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos. Deus abençoe a sua vida hoje. Nós estamos gratos ao nosso Deus por mais um domingo na sua presença. E eu quero convidar você para juntos orarmos e entregarmos este culto a Ele. Amém? Feche aí seus olhos e vamos juntos agradecê-lo. Senhor, muito obrigado pelo teu convite, muito obrigado por estarmos aqui mais um domingo na tua presença. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nós e te agradecemos por este encontro tão maravilhoso que vamos ter hoje unidos aqui, Senhor. Nós, a Igreja Evangélica da Paz, rendemos a Ti glória, honra e louvor. A Tua Igreja, Senhor Deus, ergue a sua voz para dizer: Jesus Cristo é o nosso Rei. E hoje nós vamos fazer a nossa parte, Senhor. No Teu plano maravilhoso para a humanidade, nós estamos aqui, cumprindo o Teu plano para cada um de nós. Receba a nossa adoração, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, vamos louvar ao nosso Deus. Será que você pode dizer a quem está ao seu lado? Vamos juntos louvar a Deus. Aqui também nos comentários. Aleluia! A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor. Vamos lá, igreja. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele louvor. Vamos lá, declare. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Diga bem forte. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. Aleluia, amém. Ele é o Rei, meus irmãos, o Todo-Poderoso. Ele criou a terra, Ele criou cada um de nós. E hoje nós estamos aqui para louvá-lo de todo o nosso coração. Senhor, onde nós estaríamos, se não na Tua presença?
Ah, Tu és o Rei, Jesus. Vamos lá. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, vamos lá, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação eu caminho. Diga com fé. Teu Espírito vive em mim. Com os meus irmãos nós dizemos: declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Igreja Evangélica da Paz, este é o nosso momento. Nós estamos juntos na presença de Deus para dizer: estarei com mãos levantadas para Ti, louvar, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. Estarei com mãos levantadas para Ti, louvar, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. Vamos lá, levante as suas mãos, diga mais forte: estarei com mãos levantadas para Ti, louvar, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. O que sou é Teu. O que sou é Teu. Vamos dar uma salva de palmas a Ele, meus irmãos. Tudo que nós somos é dele. Querido Deus, nós Te louvamos hoje. Obrigado, Senhor, por esta bendita comunhão com os nossos irmãos e com o Teu Espírito Santo. Amém e amém. Nesta fé, queridos, vamos juntos ficar em nome de Jesus.
paz, querida igreja, a paz, meu irmão, a paz, a minha irmã. Louvo a Deus por poder estar mais uma vez prestando culto de adoração ao Senhor, junto com cada um de vocês e todos nós formando a nossa querida Igreja Evangélica da Paz. Deus é bom o tempo todo para comigo e Deus é bom para com você, para todos nós. E é por isso que nós vamos nos apresentar agora diante dele com nossas orações e nossas súplicas. Eu sei que você tem motivos no seu coração de oração, e assim também como eu tenho no meu. Mas também temos motivos de oração coletiva, ou seja, oração que todos nós podemos fazer juntos agora, acrescentando aos nossos pedidos pessoas amadas e queridas da nossa comunidade de fé. Eu continuo pedindo a vocês oração pela nossa querida diaconisa Rosângela. A Rosângela, ela passou por um procedimento cirúrgico, e esse procedimento ele trouxe alguns pequenos problemas, mas são situações que realmente têm retardado a volta dela para casa e tem também atrelado algum desconforto a ela. Por favor, se una a mim em oração por ela, não apenas agora, mas em todos os seus momentos de oração. Lembre de colocar a Rosângela diante de Deus e peça para o Senhor abençoar como tem abençoado e que em breve, muito breve, ela supere todas essas situações e ela possa voltar para casa. Da mesma maneira, nós estamos orando pela Marisete, nossa também diaconisa querida. Marisete já estão investigando o motivo da doença que ela tem apresentado e as coisas estão se encaminhando. Vamos orar, nós precisamos colocar a Marisete na presença de Deus, colocar o seu esposo, os seus filhos, bem como a família também da Rosângela, porque são situações que exigem de todos, não é uma parte de trabalho, uma parte de força emocional e estrutura também física para enfrentar essas demandas. Então, em nome de Jesus, vamos pedir a Deus que abençoe as filhas dele, como ele tem feito. Também vamos continuar a orar por toda a nossa casa, a nossa igreja, pelo processo de retomada gradual das nossas atividades presenciais. Nós estamos buscando a melhor forma de poder voltar a nos reunir de maneira segura, de maneira que possamos prover vida e não morte. Então esse é o nosso maior objetivo. Então peça a Deus também que abençoe sua igreja nessa etapa. E vamos orar por você que está aqui neste culto, porque reconhece Deus como aquele doador de toda a fonte de bênção e graça. O Senhor preparou esse momento para que você fosse abençoado e abençoada. Deus tem bênção para todos, mas Ele tem algo também, e nunca perca isso de vista, para você. Então, com confiança, como nós ouvimos no culto de quarta-feira, com determinação, vamos entrar diante do Senhor, não apresentando a nós como pessoas justas, como pessoas merecedoras, porque nós não somos, mas vamos através de Jesus. É Jesus que vai à nossa frente e Ele abre a porta da sala de Deus e Ele entra primeiro e depois Ele diz: Senhor, eles estão comigo, eles vieram também comigo, eu os apresento a Ti. E por aquilo que eu fiz, pelo meu sacrifício, eles podem ser ouvidos. E assim nós recebemos o amor de Deus na nossa vida, a presença dEle e a certeza de que Ele ouve as nossas orações, porque Ele nos amou de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para que hoje, num culto como esse, num domingo como esse, na sua vida e na minha vida, nós pudéssemos entrar na presença dEle. Amém? Amém. Vamos orar então. Feche os seus olhos. Se conscientize de que nós estamos na presença de Deus e Deus, Ele olha o coração. Deus não se importa com palavras bonitas ou difíceis, porque o ouvido do Senhor, Ele está nas palavras sinceras. É isso que agrada a Deus. Então, vamos orar, meus queridos, de todo o nosso coração. Ó Deus da nossa vida, Senhor da nossa existência, Deus de toda fidelidade, Deus de toda bondade, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Nós queremos agradecer o Senhor, louvar o Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso. Nós continuamos firmes, Deus, na certeza de que o Senhor está nos alcançando, de que o Senhor está nos abençoando, de que o Senhor tem um propósito para cada
cada um de nós. E é nessa certeza que nós queremos agora, nesse momento de oração comunitária, trazer diante do Senhor a vida da nossa querida Rosângela, a vida da Marisete. Senhor, nós trazemos a vida da irmã Lisiane, que está em tratamento de quimioterapia. Nós trazemos a vida, Senhor, da irmã Gislaine Leão, da irmã Sônia Bugiga, da irmã Raimunda, do irmão Francisco. Oh Deus, e tantos quantos nesta manhã ou tarde precisam da tua graça e da tua bênção. Visita, Deus, a nossa comunidade de fé. Senhor, em nome de Jesus, traz saúde para nós. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos trazer na tua presença, Senhor, as nossas vidas, o nosso coração, as nossas necessidades. E eu oro agora, Senhor, por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão diante do Senhor, que estão apresentando suas necessidades. E eu oro em nome de Jesus Cristo para que eles sejam ricamente, Senhor, ó Deus, supridos pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua mão, Senhor, pela tua mão forte, pela tua destra fiel. Abençoe, Senhor, o lar de cada pessoa que ora agora. Abençoe o trabalho, a vida, Senhor, a entrada, a saída. Abençoe o corpo com saúde, com proteção, mas acima de tudo, Senhor, alimenta o espírito, toca na alma para que possamos sempre, sempre estar de pé na tua presença. Nós te louvamos, Senhor, te louvamos porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido e tem nos abençoado. Mas nós também não queremos esquecer dos nossos irmãos e irmãs que estão, Senhor, em tratamento contra a Covid-19. Senhor, em nome de Jesus, visita cada um. Nós oramos para que o Senhor não permita sequelas, que o Senhor não permita complicações. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós queremos nos lembrar mais uma vez, e não é pouco, Senhor, lembrar em todas as nossas orações, das famílias enlutadas, Senhor, da nossa igreja. O Senhor conhece cada coração que foi afetado, que teve, ó Senhor, o trajeto da vida mudado, Senhor, e talvez transtornado por ter perdido um ente querido para esta epidemia, ou para outro tipo, Senhor, de situação. Nós oramos e pedimos que o consolo do Senhor esteja presente a cada dia, a cada manhã, a cada noite, Senhor, em todo instante, que eles tenham conforto, oh Deus, como só o Senhor pode dar. E queremos também nos unir, Senhor, como igreja, a orar, Senhor, pelos brasileiros e brasileiras que estão em luto, Senhor. São inúmeras pessoas, uma multidão, Senhor, são inúmeras, milhares de famílias que choram seus mortos, que choram seus ausentes. Oh Deus, nós oramos, Senhor, nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor leve consolo, que o Senhor ampare a viúva, que o Senhor ampare o órfão, aquele cônjuge que ficou só. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, são situações e sofrimentos indizíveis, mas nós sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor é bom. Oh Deus, move o coração de cada um com o teu consolo, com tua força, que eles tenham forças para levantar os olhos para os céus, meu Deus, e saber que o Senhor é bom, que o Senhor tem bênção, que o Senhor tem graça e consolo. Deus, em nome de Jesus, Senhor querido, colocamos as nossas vidas agora na tua presença. Nos abençoe, dá-nos, Deus, a direção tão necessária para vivermos o dia a dia, Senhor, cada momento, Pai, que possamos viver debaixo do teu conselho. Obrigado pela graça, pela presença e pela tua bondade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém e amém. Amém. Oh, meus queridos, o tempo tem que ser bem aproveitado no nosso culto, não é? Porque é um culto muito breve, porque precisaríamos de muitos momentos de oração como esse para dar conta, não é? De toda a necessidade que temos vivido. Mas fiel é Deus, que faz muito além das nossas palavras, dos nossos pedidos. Aquele que é poderoso para dar muito além daquilo que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória. Amém. E é assim que nós cremos. Olha, nós vamos agora aproveitar esta oportunidade e colocar diante do Senhor nossos dízimos e ofertas. E eu quero pedir que você que tem no seu coração esse ato de fé a realizar, faça-o agora, porque juntos nós vamos orar e juntos nós vamos consagrar ao Senhor. A despeito de todos os desafios, a despeito de todos os discursos contrários, contraditórios, equivocados,
a respeito da relação do homem cristão com os bens materiais, da relação que Deus estipulou entre nós, Ele e os bens materiais. A despeito de todo o descrédito e de tudo aquilo que tem inflamado muitas pessoas e corações, nós continuamos crendo, como sempre cremos, que o Senhor deixou na palavra dele um meio para que pudéssemos reconhecê-lo na nossa vida material, para que os afazeres desse mundo, os cuidados desse mundo, o apego às coisas materiais não fossem para nós uma armadilha, não fosse para nós um tropeço ou mesmo um buraco no qual nós podemos cair. Quando nós dizimamos e ofertamos, nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e nos lembramos a cada oferta, a cada dízimo, que do Senhor é a terra e tudo o que nela há. E que nós não temos nada que seja nosso, porque tudo que temos nós recebemos da mão do Senhor. Então, esse é um plano que Deus tem para aqueles que creem. Que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor guarde-nos da avareza, do amor ao dinheiro, que o Senhor nos guarde de servirmos a dois senhores. E uma das formas de estarmos em segurança é praticar a palavra e é realmente trazer a Deus as nossas primícias. Que Deus nos abençoe e que o Senhor receba isso e reverta na nossa vida em bênçãos. Bênçãos materiais, como Ele promete, mas acima de tudo, que o nosso coração esteja desapegado daquilo que é temporário e se apegue cada vez mais àquilo que é eterno, a presença de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti nossos dízimos e nossas ofertas. Nós humildemente pedimos que o Senhor receba isso como um ato de fé, um ato de amor e também um ato de plena dependência Tua. O Senhor que conhece, o Senhor sabe cada necessidade, o Senhor sabe o estágio de cada um de nós nesse mundo material. E nós oramos, Senhor, ser o nosso supridor, abra as portas, supre, meu Deus, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém e amém. Louvado seja Deus. Enquanto eu tenho mais alguns minutinhos para passar com vocês, eu quero fazer um excelente aviso, uma boa notícia. Quando terminarmos o culto da manhã, vai haver, assim bem em seguida ao culto, a aula de batismo. Sim, você que tem andado com Jesus, você que tem entendido o plano dele para a sua vida, e você que quer cumprir esse plano, ou melhor, você quer que esse plano seja completo na sua vida, você que está decidido ou decidida a se batizar, então após o culto nós vamos ter no Zoom, vai passar aí o link, nós teremos então uma reunião no Zoom como a nossa primeira aula de batismo dentro desse tempo de pandemia. Então não se esqueça, terminando o culto você já pode acessar o Zoom e você pode ter então esse momento interativo de aprendizado, também de você poder expor algumas coisas que você tem dúvida, enfim, um momento muito rico. Então, terminando o culto, você já pode acessar o Zoom para ter essa primeira aula de batismo. Nós continuamos com nossas atividades, tivemos um encontro ontem maravilhoso com os voluntários que já tomaram as doses da vacina. Então, nós estamos caminhando e estamos dando corpo, não é, a esse movimento para que, ao nos reunirmos, possamos nos reunir para melhor. Então, não se esqueça do culto de quarta-feira, o culto com propósito, o culto de oração. Divulgue o culto para seus familiares, seus amigos que precisam de uma bênção de Deus. Nós vamos fazer uma oração tão especial para que cada pessoa que está no culto receba uma bênção de Deus. Quem sabe é um modo que você tem de dividir daquilo que o Senhor te tem dado com o necessitado e com o aflito. Aproveite, passe essas informações para frente, convide para participar do culto de quarta-feira.
E estamos em paz na presença de Deus, crendo que o Senhor tem preparado para nós dias melhores, sabendo que a igreja caminha e o Senhor tem nos sustentado. Então, que Deus abençoe grandemente, dê a você uma excelente semana e eu deixo vocês agora com o pastor Joel. Olá, meus irmãos, paz seja convosco, bendito seja o Senhor por estarmos aqui na presença dEle nesse dia, para louvarmos o nome dEle. Nós já cantamos, oramos e agora vamos juntos receber a sua santa palavra no nosso coração. E eu convido você a orar agora, porque através da oração é que o Espírito Santo vem e ilumina as nossas mentes para nossa compreensão da vontade de Deus, que nos dá através da sua palavra. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos nesta hora por tua santa presença e graça na nossa vida e pedimos encarecidamente a iluminação do teu Espírito Santo nas nossas mentes para compreendermos a tua palavra nesta hora, Senhor Todo-Poderoso, e que ela traga vida a nós, que ela traga saúde para a nossa alma, para o nosso espírito e também para o nosso corpo. É o que nós te pedimos nesta hora, no santo e bendito nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler com você agora um texto bíblico. Está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 26 ao versículo 32. Então diz assim a palavra de Deus, Ezequiel 18, 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel. E não são os vossos caminhos tortuosos. Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Aleluia, louvado seja Deus. Se converta e viva. Esse é o apelo divino a toda a humanidade. O texto fala aqui da morte espiritual causada pelo pecado, isto é, a separação eterna de Deus. Lembra que todos pecaram e todos carecem da graça do Senhor, da sua glória, da sua transformação, da sua presença. E Jesus veio ao mundo exatamente para isso, para nos livrar do poder do pecado. Lembra que João Batista, ao ver Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, nosso Deus, ele é justo, ele é fiel. Quando ele faz a exigência, é porque ele já deu a provisão. A provisão já existe. Portanto, a conversão leva o homem de volta a Deus. Pois a conversão, meus irmãos, é a disposição de mudar de direção, uma disposição mental de mudar de direção. Um desejo ardente que brota no coração desta pessoa
que o impulsa a tomar uma decisão para viver para Deus, para voltar-se para Deus. Essa é a conversão, não é? Significa dar meia volta, ou mudar de direção, não é? Ou retornar-se para Deus. Tudo isso são significados da palavra conversão. Nós sabemos que o homem por si só, ele não tem condição e força para fazer tudo isso. Claro, se ele pudesse fazer, Deus, o Pai, não teria enviado Jesus. E Jesus não teria enviado o Espírito Santo para estar conosco. E lembra que o Espírito Santo ele tem um papel fundamental na obra da conversão de uma pessoa. Porque, na verdade, é ele que move uma pessoa a tomar decisão e tornar-se para Deus. A palavra diz assim, que ele é que convence o homem do seu pecado. Em João 16, 8, 9 diz esta palavra. O Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, isso porque o mundo não crê em mim, disse Jesus. Então, de repente, aquela pessoa que está vivendo longe de Deus, ela cai em si, num determinado momento. E ela vê o quão longe está de Deus. Sente uma tristeza profunda no seu coração, que a impulsa a voltar-se para Deus. Nós temos na Bíblia Sagrada, meus irmãos, um exemplo clássico do filho pródigo, não é? Que está em Lucas capítulo 15, 11 a 24. E Jesus fala de uma família comum. Talvez uma família como a sua, como a minha, como a nossa família, não é? Com todos os problemas corriqueiros do dia a dia. Mas Jesus disse que de repente o filho mais novo, ele começou a alimentar na sua mente que viver longe de casa era melhor do que estar com os pais. E ele chegou ao pai e disse: Pai, eu quero a parte da minha herança antecipada, pois eu vou cuidar da minha vida, eu vou seguir o meu caminho. Jesus não fala de tantas dificuldades que isso gerou, mas fica imaginando quantas reuniões de família aconteceram, não é? Quantas discussões, quantas vezes o pai sentou o filho para falar com ele, mas não houve acordo. E é interessante porque nessa parábola também nós somos ensinados de que devemos tomar cuidado, porque há um limite para todas as coisas, não é verdade? E o pai, diante daquela pressão, num certo momento disse: Filho, está aqui o seu dinheiro, segue o seu caminho. E aquele filho foi embora. E a palavra diz que ele gastou todo o seu dinheiro de forma dissoluta. Aquilo que ele havia planejado, ele colocou em prática. Só que ele não imaginava que o dinheiro ia acabar, mas de repente acabou. E ele se viu numa situação tão deprimente, sem emprego, sem comida, sem amigos, sozinho. E ele passou então a mendigar para comer. Até que de repente ele encontra um emprego, mas era para cuidar de porcos no campo, que não era um trabalho assim dos melhores. Por isso que é citado por Jesus. Ele se sentiu humilhado diante daqueles porcos, porque ele viu os porcos comerem. E enquanto eles comiam, ele começou a pensar em si. E a palavra diz que de repente lhe veio um pensamento que Jesus define desta forma. Ele caiu em si e disse consigo mesmo: quantos trabalhadores do meu pai têm o pão de cada dia, abundância, e eu aqui padeço de fome. Quer saber de uma coisa? Eu vou me levantar e vou ter com meu pai. E chegando lá eu vou dizer: Pai, eu pequei contra os céus e diante de ti. Não precisa me tratar mais como um filho, pode me tratar como um dos teus empregados. E ele, alimentado deste pensamento, ele foi em direção à sua casa, de volta ao lar. Eu imagino ele pelo caminho pensando, elaborando as suas palavras, pensando qual seria a reação do pai. E ao chegar, nós vemos que à distância o pai ouviu, e movido de compaixão, aquele pai saiu correndo ao encontro do filho, abraçou, beijou.
E o filho falou tudo aquilo que havia planejado, mas o pai nem deu atenção, não é? O pai mandou que os empregados trouxessem roupa nova, sapatos novos, ele tomou um banho, colocou um anel do dedo novamente, como sinal de autoridade, como pertencendo àquela família. E a palavra diz que fizeram uma grande festa, e quando perguntava ao pai, o que está acontecendo? Ele dizia, esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então devemos pensar uma pessoa naquele estado, de repente quando ela cai em si, esta é a obra do Espírito Santo que Jesus Cristo fala, que de repente a pessoa, na sua situação mais deprimente da vida, ou às vezes em desespero, que não há um pingo de esperança, de repente lhe brota uma ideia na sua mente, aquilo desce ao seu coração e ela é movida a tomar uma decisão, porque aí sim ela é convencida de que o caminho é viver com Jesus, é voltar para a casa do Pai, é estar na presença de Deus, como diz a Bíblia Sagrada, que na presença do Pai há perpétua alegria. Na presença do Pai há segurança constante, meus irmãos. É uma obra maravilhosa que só o Espírito Santo faz no coração de uma pessoa. E você que vive com Jesus, você sabe do que eu estou falando. Agora, você que talvez não conheça Jesus, esteja ciente de que certamente o Espírito Santo está encontrando um caminho para mover o seu coração, para dar a você também uma vida nova, uma vida de paz, uma vida de esperança. Agora, o texto bíblico, meus irmãos, nós temos uma advertência bíblica àquele que está no caminho, para que ele nunca deixe o caminho. Aquele que está na casa do Pai, não deixe. Não pense que você pode levar uma vida sozinho, nós dependemos dele. É bom nós entendermos que é uma situação que diz respeito à nossa vida familiar aqui na terra, mas o foco de Jesus é mostrar o funcionamento do reino de Deus. Essa era a função das histórias, das parábolas de Jesus, porque parábola é uma história terrena que traz consigo uma lição de cunho espiritual, ou ético, ou então moral. Então é Deus chamando a nossa atenção e dizendo, olha, assim funciona no reino de Deus. E no reino de Deus, a ordem divina é que ninguém abandone o caminho, ninguém se desvie da verdade, porque muitas vezes o afastamento de Deus acontece por duas coisas. Primeiro, muitas vezes o afastamento acontece por um excesso de confiança. A pessoa é crente, ela vive com Deus, às vezes está muito tempo na presença de Deus, e sempre Deus cuidando, sempre Deus livrando. Então, de repente, ele vê um pensamento, isso não vai acontecer comigo. Bom, aconteceu com o outro, não sei porquê, mas comigo não vai acontecer. E nós sabemos que as coisas não são assim, meus irmãos. Nesse mundo, nós também estamos sujeitos aos reveses da vida. Por isso não podemos, como diz a Bíblia Sagrada, vacilar. Precisamos olhar firmemente para Jesus, que é o autor e o consolador da fé, aprimorando a nossa relação com Ele, deixando todo o embaraço e todo o pecado, olhando para a nossa vida cristã, sabendo que, apesar da Bíblia Sagrada dizer que há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, mas nós sabemos que existem muitas situações que nós estamos sujeitos também. Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então devemos estar cientes de que estamos sujeitos às dificuldades dessa terra e nunca podemos dizer, comigo não vai acontecer. O que podemos dizer é o seguinte, se Deus permitir, se for a vontade de Deus, isso vai acontecer. Se não for a vontade de Deus, jamais algo estranho vai acontecer com a minha vida. Sim, então declarar essa dependência a Deus, isso faz com que fiquemos atentos diariamente, seguindo essa jornada na presença do Senhor. E nós sabemos que o outro fator que faz com que pessoas desviem dos caminhos do Senhor é a negligência com a vida cristã.
Jesus, ele conta certa vez uma parábola sobre um semeador que saiu semear a sua semente. Ele diz que uma parte da semente lançada, ela caiu à beira do caminho e elas foram comidas pelas aves dos céus. Outra parte foi lançada e ela caiu entre as pedras. E no calor do meio-dia, aquela planta que rapidamente foi germinada, ela não tinha raiz e, portanto, ela morreu. Um outro tipo de semente, ou uma outra porção de semente caiu no outro tipo de terreno, que era um terreno cheio de espinhos. E Jesus é bem claro em dizer que são as pessoas que encaram a vida cristã e levam o cristianismo à sua maneira, achando que tudo pode. Então, Jesus é claro em dizer que esta pessoa tentou levar a vida cristã junto com as coisas deste mundo. Ele fala com os prazeres deste mundo, com as ideias que regem este mundo. E Jesus Cristo disse, aquela semente nasceu, ela cresceu, mas ela foi perdendo a força, porque Adão recebia um alimento puro, mas sempre um alimento contaminado. E acontece que ela deixou de produzir, ela acabou morrendo também. Uma coisa, meus irmãos, todos nós precisamos saber, todo crente precisa saber, é que está escrito que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então vamos entender. Deus nos chamou para vivermos para Ele, somente para Ele. Como dizia o apóstolo São Paulo, eu muitas vezes esmurro meu próprio corpo, eu reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não ser desqualificado. Então, o mandamento divino, a ordem divina é essa, que mantenhamos firmes no caminho, olhando para Jesus, deixando o embaraço, deixando o pecado, dedicando nossa vida ao Senhor, tomando decisões na nossa vida que possam melhorar a nossa relação com Deus. Esse é o desejo do Senhor. Então nós vamos permanecer firmes até o fim, como aquela semente que caiu numa boa terra. E Jesus Cristo disse, ela produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E ao concluir, ele fala de novo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto é, tenham atenção. Prestem atenção naquilo que eu estou falando, que o Senhor diz. A nossa confiança, portanto, meus irmãos, deve estar em Deus. Não em nós mesmos. Não nas coisas deste mundo, são coisas passageiras, mas em Deus. É que diz a sua palavra. Somente nele. E é importante entender, enquanto nossa confiança está nele, nós temos a responsabilidade dentro de nós. E esta responsabilidade é o dever que temos de ser fiel. Esse é um dever pessoal. Essa é uma responsabilidade pessoal de cada um, meus irmãos. Porque lembra que naquele dia, ninguém terá desculpa. Ninguém pode dizer, ah, Senhor, a culpa foi da minha mãe. Ah, Senhor, a culpa foi do meu pai que foi ausente. Ah, Senhor, a culpa foi do meu irmão que não me tratou muito bem. Não, meus irmãos. Pois Israel tinha um provérbio, um dizer popular. Está logo, inclusive no capítulo 18 de Ezequiel, foi escrito com esse propósito. Que eles tentavam jogar a responsabilidade sobre os outros sempre, não é? Nós sabemos que na vida cristã nós não podemos responsabilizar ninguém pelos nossos fracassos e também pelo nosso sucesso. Na nossa vida em geral. Não é? Porque Deus deu capacidade a cada um para seguirmos essa jornada com a fé que Ele nos deu. O apóstolo São Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 12, versículo 1 a 13, ele diz assim: eu vos rogo pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
E segundo a graça que me foi dada, eu digo a cada um que não pense de si mesmo além do que convém, mas com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então percebam que o texto nos mostra exatamente isso. A nossa responsabilidade em nos dedicar a Deus, em nos separar para Deus. E depois nós buscamos força. A força é a fé que Deus colocou dentro de nós. Cada um individualmente tem essa fé colocada por Deus, que ela é impulsionada pelo Espírito Santo para que aconteçam então as grandes decisões de voltarmos inteiramente para o Senhor, ou de reconsagrar a nossa vida ao Senhor nosso Deus, ou então, como diz a Bíblia Sagrada, voltar ao primeiro amor, começar tudo de novo se necessário. E o povo de Israel dizia esse provérbio, que os pais comeram uvas verdes e seus filhos tiveram suas gengivas, seus dentes embotados. Então, eles tinham isso em mente, que os pais comeram uvas verdes e os filhos tiveram os dentes enfraquecidos. Então Deus vem através do profeta Ezequiel e diz, olha, eu nunca mais quero ouvir isso de vocês, nunca mais. Porque eu fiz o pai e o filho. Tanto o pai quanto o filho me pertence. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Então ninguém coloca a responsabilidade sobre o outro. Ninguém diga, eu não consegui porque meu pai fez isso ou aquilo, porque minha mãe fez isso ou aquilo, ou porque alguém atrapalhou o meu caminho. Não. O desejo de Deus é que temos essa visão do reino, de como as coisas funcionam e que de fato nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece, como dizia o apóstolo São Paulo. Sabemos que lá os israelitas viviam a vida difícil, eles viviam debaixo da lei, e ali era muito difícil, porque ele dizia, se o homem fizer essas coisas, ele viverá por elas. Então era muito difícil, eles não conseguiam fazer. Mas nós sabemos que Jesus foi enviado para isso, para resolver esse problema. Ele veio para cumprir a lei, para que agora, crendo nele, a gente pudesse ter uma nova vida. Portanto, hoje nós somos salvos pela graça de Deus e vivemos diariamente pela nossa fé. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele dá uma explicação, ele fala desta relação entre aqueles que viviam na lei e os que vivem agora na graça do Senhor. E eu quero ler com vocês esse texto, está em Romanos capítulo 13, versículo 1 a 13. Ele começa falando dos judeus, dizendo, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé diz assim, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com teu coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é que os judeus não compreenderam, não entenderam essa transição. Que com a morte de Jesus, agora,
tudo se cumpriu nele. Toda a lei e os profetas se cumpriram em Jesus. E agora, nele está a nossa salvação. E quando nós cremos de todo o nosso coração, quando nós fitamos nossos olhos nele, seguimos as suas pisadas, após uma entrega completa, uma entrega total da nossa vida a ele, meus irmãos. Então agora, nós temos esse caminho pela fé, confiando no Senhor. Em João capítulo 1, versículo 11 e 12, está escrito que ele veio para os seus. Mas os seus não receberam, está falando dos judeus que não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade da carne, mas nasceram pela vontade de Deus. Está falando do novo nascimento? Da transformação milagrosa que acontece quando uma pessoa se achega a Deus, quando a pessoa se entrega a Jesus, certamente a sua vida será transformada pelo poder de Deus que vem sobre ela, a partir do momento que Jesus vai habitar no seu coração por meio do seu Santo Espírito. Então agora, como diz, não há judeu nem grego. Geralmente, na época, judeu representava o mundo religioso e o grego o mundo intelectual. O mundo, as coisas deste mundo, não é? Sabedoria terrena, todas as coisas terrenas. Então, Jesus vindo, não tem judeu nem grego. É preciso estar em Cristo para ser salvo. É preciso depender de Jesus para ser salvo. É preciso entregar-se a Jesus para ser salvo. Por isso que está escrito em João 3, 35 e 36, se alguém tem o Filho, tem a vida. Se alguém não tem o Filho, não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então é preciso estar em Cristo. Em Romanos 5:1 está escrito, justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora a nossa relação com Deus se dá através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, o apelo divino ao crente, meus irmãos, é que não negligenciemos a nossa fé nele. Como os israelitas negligenciaram os mandamentos que Deus havia dado e eles pagaram um preço muito alto. Então o mandamento para nós é esse, em Hebreus 10, 38, o meu justo viverá pela fé. É pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Portanto, o caminho é seguir em frente pela fé. Em 1 Coríntios 10, 11 diz que as experiências de Israel foram escritas para servir de exemplo para nós. Então nós sabemos todas as coisas que aconteceu com o povo de Israel, os mandamentos que eles receberam. Aqueles que obedeceram servem de exemplo para nós, para que sigamos as suas pisadas. Aqueles que desobedeceram e pagaram um preço muito alto também serve de exemplo para nós, sabendo que nós precisamos de fato viver com Jesus, para que então possamos herdar a vida eterna com Ele, meus irmãos. Então, essas coisas foram escritas para nós, para exemplo, para que possamos entender como é que Deus cuida, Deus dá mandamentos e depois, no final, vem a recompensa. Viva para Deus. Lembra que está escrito, sejam firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não será vão. Em Deus há recompensa. Sempre haverá recompensa. Está escrito que Deus não é injusto para não se compadecer de nós, para não cuidar de nós, para não dar a nós o fim que desejamos. Não, Ele é fiel. Ele é amoroso, Ele é um homem, é um pai compassivo. Ele não é homem, Ele é um Deus todo-poderoso. Um Deus misericordioso que cuida das nossas almas, que pastoreia a nossa vida, nos preparando para o grande dia. Converta-se e viva, diz o Senhor. Esse é o apelo divino. Jesus está à sua espera se você ainda não se converteu a Ele. Ele diz, venha a mim. Você deve estar cansado, oprimido, sobrecarregado, venha a mim e eu lhe aliviarei.
Tome sobre a sua vida o meu jugo, aprenda comigo. Sim, esse é o apelo divino. Para que em Jesus, ao lado de Jesus, com Ele, você possa ter descanso para a sua alma. Tenha certeza, Ele pode mudar a história da sua vida. Ele pode transformar. Como está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sim, Jesus quer dar para você uma nova vida. E se você é um crente que tem lutado com a sua vida diariamente, mas tem negligenciado as coisas do Senhor e por isso você se sente enfraquecido, você se sente caído, há uma palavra bíblica, uma palavra de Deus para o seu coração nesta hora, onde o Espírito Santo diz a você, olha, você pode tomar uma decisão que sua vida será mudada. Olha, meus irmãos, que está escrito na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 20 a 21. Diz assim, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra, outros para desonra. Mas se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo, isto é, útil para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Há esperança para você. Basta tão somente tomar uma atitude. Transforme-se, como diz a Bíblia Sagrada, pela renovação da sua mente. Diga assim hoje, Senhor, eu volto para o caminho. Senhor, vou me separar de tudo aquilo que não te agrada. E de hoje em diante, eu vou dedicar a minha vida inteiramente para Ti. Senhor, perdoa os meus pecados. Certamente o Espírito Santo virá sobre você. Ele vai te fortalecer. E você seguirá esse caminho até o fim. Lembra, até receber a coroa da vida. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus fortaleça o seu coração e nos dê a graça neste dia de sermos melhores para Deus, consagrados, dedicados àquele que um dia enviou seu Filho para morrer por nós. Vamos orar nesta hora? Onde você está? Fala com Deus o que está no seu coração. Querido Deus, estamos voltados para Ti nesta hora, diante da Tua palavra com todo o temor, porque sabemos que Tu és um Deus grande, porém um Deus amoroso, um Pai que cuida de nós. E nesta hora, Senhor, eu sei que estás de braços abertos para receber, ó Deus, aquela pessoa que se entrega a Ti nesta hora. Receber também aquele filho pródigo que um dia abandonou a casa e agora está voltando para os braços do Pai. Ó Senhor, nós bem sabemos o que vai acontecer. Como aquele pai que fez uma grande festa. Assim, meu Deus, esses nomes sejam escritos nos céus para sempre, para nunca ser apagado. Meu Deus, que essas vidas prossigam na Tua presença, em vitória, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E lá no fim todos nós vamos, meu Deus, compreender que valeu a pena, de fato, ter vivido para o Senhor. Ter deixado as coisas deste mundo por causa do reino. Ter deixado este mundo para entregar-se a Ti. Muito obrigado, Pai, por esta graça, por Tua presença santa e por nos aceitares nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, que posso dizer, que
posso fazer se não entregar-te, ó Deus? O meu coração estarei com mãos levantadas para ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas para ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Nesse momento, meus irmãos, vamos nos despedir. Coloque a mão direita sobre o seu coração e vamos receber a bênção apostólica. E lembra sempre o que está escrito, para que o nome do Senhor esteja sobre nós. Que o amor do nosso Deus, a graça gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo e a divina comunhão e consolação do Espírito Santo nos conduzem em segurança para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a quarta-feira, onde estaremos juntos na presença de Deus, oferecendo a Ele o louvor do nosso coração e orando uns pelos outros. Deus te abençoe, fique em paz. Forte abraço a você.